Bom dia, pessoal. Bem-vindos à cerimônia de abertura do Hackathon 2022. Estamos felizes com a participação de vocês e empolgados para a maratona que inicia hoje, agora, e finaliza dia 12 de setembro. Este desafio é oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito bem, e realizado durante o workshop de computação aplicada, o Hackathon, o WorkCap, cujo evento será totalmente online. Agora, irei apresentar a equipe organizadora do Hackathon 2022. O Dr. Rafael Santos, Dr. Valdivino, os especialistas Cláudio e Alana, a equipe organizadora de estudantes de pós-graduação do curso de computação aplicada, Marcos, Rubens, eu, Matheus, Pedro, Rafael Marinho, Bádio e Adriano. Agora, neste momento, convido o coordenador-geral do ORCAP, Dr. Rafael Santos. Ele, que é tecnólogo em processamento de dados pela Universidade Federal do Pará, obteve seu mestrado e doutorado em Ciência da Computação no Kyushu Institute of Technology, no Japão. Foi pesquisador visitante e fez estágio pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Atualmente é tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atuando em pesquisa e desenvolvimento em aplicações de inteligência artificial, como data mining, processamento de imagens, sistemas inteligentes, técnicas e aplicações de data science e e-science. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada e da Coordenação de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Tecnológico. É com você, professor. Matheus, muito obrigado pela introdução. Bom dia a todos, bem-vindos ao Hackathon 2022, parte do nosso workshop em computação aplicada. Agradeço a Matheus a introdução e eu vou ser bem breve, porque nós temos muita coisa para ver hoje. Meu nome é Rafael Santos e eu hoje falo como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. Nós estamos no INPE, é sempre bom dar um contexto. O nosso evento ele é parte de um evento maior que a gente promove todo ano, que é um evento da nossa pós-graduação que está dentro do contexto do INPE. E o INPE é um instituto que dá muito orgulho para a gente. A nossa missão é muito simples em palavras e muito complexa em ações. A missão do INPE é desenvolver, operar e utilizar sistemas espaciais para o avanço da ciência, tecnologia e aplicações nas áreas do espaço exterior do ambiente terrestre. E através desse desenvolvimento, dessa pesquisa, a gente oferece produtos e serviços inovadores em benefício do Brasil e também do exterior. Convido vocês a visitar o site do INPE, a URL está aí, e o INPE estava comemorando, nesse ano estão comemorando 61 anos da produção de ciência e tecnologia no Brasil. E parte da produção dessa ciência e tecnologia é justamente as atividades de pós-graduação. Nós temos 7 programas de pós-graduação no INPE, um deles é o de computação aplicada, que é o segundo programa de computação mais antigo do Brasil, fundado em 68, e que hoje oferece mestrado e doutorados acadêmicos. O INPE tem como essa missão de trabalhar na área do espaço, e a computação aplicada, pessoal, como estiver falando, peço que desligue o microfone, por favor. E na área de computação aplicada, a gente trabalha com 3 grandes trilhas, que são nossos núcleos de pesquisa, que não são exclusivos. Ciência de dados geoespaciais, modelagem matemática e computacional de fenômenos naturais e inteligência artificial aplicada. É importante observar que essas áreas de atuação da gente, elas são computação, mas são computação aplicada, especialmente computação aplicada à área do espaço. Por conta disso, nós temos integração com as pesquisas aplicadas em ciências espaciais e ambientais, que vão meteorologia, sistemas terrestres, sensoriamento remoto, geofísica, astronomia e várias outras que têm algo a ver com o espaço. O nosso programa de pós-graduação está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro, nesse link que eu passo para vocês. É necessário se inscrever, se cadastrar, se inscrever, e nós fazemos avaliação para os alunos que querem começar os estudos em 2023. Uma das ações do nosso programa é o WorkCap, que é o nosso evento anual, que é feito desde 2000. Ele evoluiu bastante nos últimos anos. Antes era uma apresentação dos alunos, mas hoje nós temos palestras de pesquisadores, apresentação dos alunos, das pesquisas deles, nós temos mini-cursos e nós temos o Hackathon. Salvo engano, é o nosso 3º Hackathon, ou 4º, agora eu não lembro, mas é sempre divertido, é uma das ações mais envolvedoras que a gente faz no nosso evento. O evento, como sempre, ele é aberto e gratuito. Vocês podem se inscrever e ver a programação dele nesse site ou no QR Code que eu apresento. Sobre o Hackathon, eu sempre falo para os nossos alunos aqui, o que não falta no INPE é problema.
no bom sentido. A quantidade de dados que o INPE coleta através de monitoramento, a quantidade de ferramentas que o INPE precisa desenvolver, a necessidade de análise para melhor entender o funcionamento da Terra como em geral, do espaço em geral, trazem problemas para a gente pode escolher qual vai fazer, porque são muitos mesmo, e como falei, no bom sentido. Mas o Hackathon ele é uma maneira da gente explorar isso com os nossos convidados de fora, com vocês que estão participando. O Hackathon vai ser relacionado esse ano com pesquisa e desenvolvimento do INPE, um projeto específico de classificação e uso e cobertura da terra, que é um dos muitos que a gente tem, dependendo do bioma, nós temos vários projetos específicos que usam dados também dedicados a esse monitoramento. Então, bem-vindos ao Hackathon. Para finalizar, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a equipe do Hackathon, que foram muito além do esperado. É um time que trabalhou com muita dedicação, eles são um motivo de orgulho para a gente. Geralmente é o mesmo pessoal que está trabalhando com o Workap, que é um evento organizado pelos alunos. Os docentes colaboram, mas são os alunos que tocam à frente. E todo ano eles impressionam a gente com a capacidade deles não só de organizar sessões técnicas, de fazer a parte técnica de um curso, de uma palestra do Hackathon, mas também na organização. Isso vai ser essencial para a carreira deles, é um diferencial de um aluno que sai da CAP, é o aluno que não só sabe fazer ciência, mas ele sabe mostrar a ciência, publicar a ciência e engajar em ciência. Isso é essencial. Eu agradeço ao pessoal do Terra Classe que providenciou para a gente o problema e os dados. E a gente espera que, através do Hackathon, a gente consiga dar um retorno também de soluções para eles. Finalmente, a Agência Espacial Brasileira, cujo fomento permite várias ações dentro do INPE, o próprio INPE, que permite que a gente use software e instalações para realizar esses eventos de forma gratuita, de forma que também seja gratuita para a comunidade. As agências de fomento CAPES e CNPq, que oferecem bolsas e outros recursos. E o projeto EC 2020, que é de detecção de manchas de óleo em embarcações no mar, que providenciou recursos computacionais. Agradeço a todos, boas-vindas ao Hackathon, e eu passo de novo a palavra para o Matheus. Obrigado. Muito obrigado, professor. Agora convido à fala o coordenador-geral do Hackathon, o Dr. Valdivino Alexandre Santiago Júnior. Ele possui pós-doutorado em Ciência da Computação pela University of Michigan, Inglaterra, doutorado em Computação Aplicada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trabalhou por mais de 20 anos em desenvolvimento de satélites científicos e projetos de balões estratosféricos do INPE. Tem experiência nas áreas de Engenharia e Ciência da Computação, com ênfase em aprendizado de máquina, aprendizado profundo, otimização, verificação e validação de software para sistemas críticos embarcados, desenvolvimento de software para aplicações espaciais, programação paralela, distribuída e análise de dados. Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE. É com você, professor. Pessoal, bom dia. Então, eu sou Valdivino Santiago, eu trabalho aqui com pesquisa e desenvolvimento no INPE, sou docente da CAP e, conforme apresentado pelo Matheus, esse ano eu estou como coordenador do Hackathon. Então, aqui são alguns breves slides, só para a gente poder ter o contexto um pouco mais detalhado sobre o Hackathon. Nesse primeiro slide, o objetivo aí, pessoal, é só a gente contextualizar dois dos subcampos relacionados ao Hackathon desse ano, que é o Machine Learning, o aprendizado de máquina, e o Deep Learning, o aprendizado profundo. Essa é uma visão, tá? Hoje em dia, como a gente sabe, a inteligência artificial é um dos principais assuntos de pesquisa no momento, não somente na área de ciência da computação, e evidentemente, existem diferentes visões. Essa é uma visão, mas vocês percebem aí que o aprendizado profundo, ele é um subcampo do que a gente chama de representação de aprendizado, que por sua vez é um subcampo do aprendizado de máquina, tá? Então a ideia desse slide é só contextualizar para vocês. Aprendizado profundo, subcampo da representação de aprendizado, que é um subcampo do aprendizado de máquina. Para deixar claro que a inteligência artificial, ela não se resume somente ao aprendizado profundo, dado a popularidade do tema no momento. Evidentemente, pessoal, que a comunidade de sensoramento remoto há muito tempo se interessa por reconhecimento de padrões,
Isso é muito importante para que a gente possa saber como é que está a cobertura do solo de determinada região, como é que esse solo está sendo usado. Isso é muito importante para que justamente os governos possam decidir políticas públicas baseadas nessas informações. Há muito tempo, então, que a comunidade está preocupada com isso e vem utilizado o machine learning clássico, né? Tem algoritmos, técnicas muito conhecidas como suporte vector machines, florestas aleatórias, árvores de decisão, que o pessoal já usa. Mas, evidentemente, que com o sucesso do aprendizado profundo, existe um interesse muito grande com o uso de técnicas de algoritmos de aprendizado profundo para resolver problemas relacionados a tarefas da visão computacional. Classificação contextual, classificação baseada em pixels, segmentação semântica e etc. Aí à direita vocês veem aí uma nuvem de palavras de uma pesquisa recente relacionada a aprendizado profundo. Então a gente percebe que palavras como classificação, né, ali redes neurais convolucionais, que vão ser as sugestões de técnicas para vocês utilizarem, embora não são as únicas, aparecem como destaque nessa nuvem de palavras. Isso é muito importante para o nosso instituto. Como a gente sabe, vocês devem saber, o INPE ele tem um papel muito importante em emitir informações, estimativas de desmatamento e queimadas, focos de queimadas no nosso país. Então, esse tipo de atividade que vocês vão fazer aqui no Hackathon é muito importante porque isso pode ajudar, quem sabe no futuro, algum desses trabalhos evoluindo, né? Se vocês vierem trabalhar conosco aqui, fazer um mestrado, um doutorado, ou mesmo por meio de cooperações, quem sabe ajudar os nossos programas que emitem informações de desmatamento e queimadas. Então, isso é uma coisa que é bastante relevante, que nós temos muito interesse. Tá? Então, o objetivo do Hackathon 2022 é incentivar a participação da comunidade acadêmica e industrial do setor aeroespacial, em particular da área de observação da Terra, apoiada por sensoramento remoto, e promover o uso de técnicas de machine learning e deep learning. Então, a gente percebe aí, moçada, que a gente tem três campos relacionados a esse hackathon. O primeiro, ele é sensoramento remoto, né? Processamento de imagem de satélite. O outro é o machine learning, que engloba o deep learning ou o deep learning especificamente. Então, como eu acabei de falar, vocês, como equipes, podem resolver o problema com a técnica de machine learning ou deep learning que vocês queiram. Vocês vão perceber durante a apresentação hoje que a gente vai sugerir o deep learning, o aprendizado profundo, devido à popularidade. Mas não necessariamente vocês precisam resolver com deep learning. Mas, enfim, a gente tem o machine learning, o deep learning e tem o funcionamento remoto. Eventualmente, pode ser que alguma das equipes, os integrantes, tenham experiências nos três campos, subcampos. Legal, é uma oportunidade de vocês brincarem. Vocês vão ver que a base de dados ela não é grande, então vocês podem brincar com isso. Mas, eventualmente, pode ser que tenha pessoas com experiência em geoprocessamento, funcionamento remoto, com imagens, mas não tem muita experiência em machine learning e deep learning. É uma oportunidade também. E ao contrário, pode ser que tenham membros que tenham experiência em machine learning, aprendizado de máquina e deep learning profundo, mas não tenham funcionamento remoto. É uma oportunidade. E os que não tiverem experiência em nenhum dos três campos, aí a oportunidade ela é maior ainda. Tá? No caso, o bioma escolhido foi o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, ocupa 23% do território, e a cena que, no caso, as imagens, os conjuntos de treinamento e teste foi a base, ela foi fornecida pelo pessoal do Terra Class, que a gente já agradece novamente pelo apoio aí da Alana, do Cláudio, e eles forneceram a cena, e baseado nessa cena, então a gente gerou os conjuntos de treinamento e, no caso,
de teste. E o problema se relaciona, portanto, ao uso e cobertura do solo, que é algo bastante relevante no nosso contexto. E, por fim, a imagem, a cena, ela foi capturada pelo nosso satélite Cibers 4A, essa cooperação de longa data que nós temos com a China, cooperação muito bem sucedida, e pegamos uma imagem de uma das câmeras do Cibers, que é a câmera multiespectral e pancromática de ampla varredura, né, da PN. Aí tem algumas informações das bandas espectrais, né, são no caso aí 5 bandas espectrais, a resolução espacial pode ser 2 metros ou 8 metros, e assim por diante. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar, tá? De antemão também eu já agradeço ao pessoal que organizou, os alunos, porque a gente dá a ideia, fomenta, discute, mas eles é quem, no caso, efetivamente metem a mão na massa. Eu acho que vai ser um evento bastante interessante, tá? E, no caso, eu volto a palavra agora para o Matheus e no final eu volto para encerrar essa live. Obrigado. Muito obrigado, professor. Agora vamos conhecer a área de estudo. E para isso, eu convido neste momento Marcos Rodrigo, para falar sobre a área de estudo. É com você, Marcos. Pessoal, bom dia. Eu me chamo Marcos Lima Rodrigues, sou doutorando do Programa de Computação Aplicada do INPE e vou conversar com vocês um pouco sobre a área de estudo escolhida para esse desafio. A nossa área de estudo ela está localizada na região oeste da Bahia, numa área de transição entre o bioma Cerrado e Caatinga, dentro da área conhecida como Matopiba. Matopiba são as iniciais, né, dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa área é tida como a nova fronteira agrícola, né, do país, responsável pela maior parte de grãos atualmente. Ela é uma área de grande interesse econômico, mas também de interesse na preservação do bioma cerrado. O cerrado, ele é um dos biomas que tem sofrido maior pressão por causa da expansão agrícola, né? Então, especialmente após a moratória da soja na Amazônia, que foi o acordo ambiental firmado entre produtores de soja, organizações não governamentais, o próprio governo, para monitoramento e não comercialização de soja vinda de novas áreas desmatadas da Amazônia. Como já foi exposto, né, o objetivo desse desafio é propor, então, técnicas, abordagem para o mapeamento de uso e cobertura da terra numa área do Cerrado, né? Para isso, a gente vai ter como referência, então, um mapeamento feito pelo pessoal do projeto TerraClass Cerrado. Ele é um dado, é um mapeamento preliminar, ainda não validado, e ele foi escolhido justamente por ser um dado inédito e desafiador, então adequado ao propósito dessa maratona. Originalmente, a área escolhida, ela possui 12 classes temáticas de uso e cobertura da terra, que a gente aqui para o desafio decidiu agrupar algumas classes temáticas porque possuem similaridades, né, na resposta espectral e também na visualização dessas classes. Então a gente agrupou a vegetação natural primária e secundária, assim de forma bem sucinta, né? Vocês podem depois ver maiores detalhes sobre essa questão das classes temáticas do TerraClass no site do projeto. Mas, assim, de maneira bem resumida, a vegetação natural secundária, ela é a vegetação natural que ocorre em áreas que foram identificadas em um ponto do tempo, uma área que sofreu degradação por corte raso. Então, por algum motivo, por abandono ou outro motivo que seja, a vegetação ela começa a se recuperar nessa área, então basicamente, ela é a mesma vegetação, né? Por isso que ela tem similaridade em relação à vegetação natural primária. Outra classe que a gente decidiu agrupar é a urbanizada e outras áreas edificadas, né? Então, porque a área urbanizada ela corresponde a polígonos de áreas urbanas com adensamento de ruas, casas e prédios,
E outras áreas edificadas são construções de infraestrutura, como pontes, represas, de usinas, etc. Como curiosidade, né, a nossa área, a 97% dela é formada pela classe florestal, né, com mais de 1.400 hectares de área. E a menor classe, né, representada aí é a classe mineração, com cerca de 30 hectares. Como o professor Valdivino já, né, introduziu a questão do projeto TerraClass, o TerraClass ele iniciou em 2010 para identificação de áreas de uso e cobertura da terra em áreas desmatadas na Amazônia Legal. Em 2015, o Ministério do Meio Ambiente então expandiu esse projeto, instituindo então o Projeto Nacional de Monitoramento dos Biomas Ambientais, dos biomas brasileiros, e iniciando com o Cerrado, ano base de 2013. A base de dados que vai ser usada para a aplicação das técnicas de machine learning serão, então, recortes de imagens dos cibers, né, das bandas RGB, do sensor WPM que está presente no Cibers 4A. São imagens, para cobrir a nossa área de estudo, foram necessárias 4 cenas dos Cibers, escolhidas nessas órbitas ponto, das datas de 3 de julho, 3 de agosto e 29 de agosto. Por que essa diferença entre as datas das cenas? Aí são 2 pontos principais. A questão que a gente escolheu imagens mais próximas ao final de agosto de 2020, que é mais ou menos quando encerra o calendário agrícola naquela região, e também por causa da cobertura de nuvens, né? A gente escolheu imagens com o menor nível de cobertura de nuvens possível. O que determina também essa diferença de data é o tempo de revisita do sensor. Então, no caso do WPM, o tempo de revisita é de 31 dias. O tempo de revisita é o tempo necessário para se ter uma imagem de uma mesma área. Isso é uma questão técnica, um trade-off de escolha, porque quando você tem um sensor com melhor resolução espacial, que é o caso da WPM, 8 metros, você acaba tendo uma largura de faixa imagiada menor e por isso você acaba aumentando o tempo de revisita. O conjunto, né, de dados, ele é formado por recortes então dos Cibers, são imagens de 128 linhas por 128 colunas, com 3 canais, que é o RGB, e também recortes de uso e cobertura da terra, né, que é referente a esses mesmos recortes. O processo de criação desses recortes ele foi realizado através de janela deslizante, com dimensão fixa, a varredura ocorrendo da direção de leste para oeste, norte para sul. Cada recorte recebe então um número de identificação, que é o PET ID. O primeiro PET ID, o número 0, corresponde ao recorte do canto superior esquerdo, e o último, que é o número 11.663, corresponde à janela, o recorte do canto inferior direito. As janelas de recorte elas têm dimensão fixa, 128 por 128 linhas e colunas. Por isso, as imagens de borda, né, à direita e ao sul, elas possuem uma faixa de dado nulo, que é para poder preservar a dimensão das janelas de recorte. O professor também já citou um pouco, falou um pouco em relação aos Cibers, mas o Cibers ele é um acordo de cooperação técnico-científica entre Brasil e China, que se iniciou em 1988, né, que é um acordo para a produção de satélites de observação da Terra, e já produziu 6 satélites, né, ao longo desse período, e trazendo então protagonismo, né, e desenvolvimento tecnológico para ambos os países. O conjunto final ele foi dividido entre 2 subdiretórios. Então, tem um conjunto de treinamento, que possui, então, 8.162 recortes de imagens Cibers e as imagens de uso e cobertura correspondentes a esses mesmos recortes, cerca de 70%, né, das imagens. E o conjunto teste possui 3.502 recortes de imagens Cibers, também das bandas RGB. Esse vai ser o conjunto que vocês vão utilizar
para poder testar a técnica, né, a abordagem proposta por vocês para a solução do problema da maratona, do desafio. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão que o TerraClass, o mapeamento feito pelo TerraClass, ele usa como base imagens de média resolução de 10 a 30 metros, na escala de 1 para 50 mil, de mais alta resolução. Elas não são diretamente comparáveis, né? A gente pode ver aqui, elas não são diretamente comparáveis a imagens de mais alta resolução. Essa é uma escolha, né, técnica do mapeamento feito pelo projeto TerraClass. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Rafael Marinho, eu sou aluno de doutorado do programa de computação aplicada daqui do INPE e agradeço a presença de todos, o pessoal que está organizando aqui junto comigo. E vamos falar um pouco sobre essa área que é o aprendizado profundo. Aprendizado profundo, bom, vamos começar a funilar lá de cima. Existe essa grande área que é a inteligência artificial, que o doutor Valdivino já explicou bem, que ela é uma área extremamente ampla. E se a gente ficar falando aqui sobre o que é inteligência artificial, principalmente abordar o conceito da inteligência, a gente pode ficar aqui horas falando. Mas fato é que nós, seres inteligentes, temos a capacidade natural de aprender e nos adaptar. Então, dentro dessa área de inteligência artificial, tem a área de aprendizagem de máquina, que parte dessa premissa de que as máquinas elas podem ser capazes de aprender uma vez que for estabelecida e exercitada uma estrutura para armazenamento e atuação desse conhecimento. E dentro da área de aprendizagem de máquina, aí tem uma série de técnicas e paradigmas que permitem, por exemplo, fazer coisas que nós, seres humanos, fazemos, como classificação, regressão, que é a previsão de coisas, e também a transformação de dados. Dentro da área de aprendizagem de máquina, tem uma área conhecida como neurocomputação, que ela visa fazer a reprodução matemática de um sistema neural, tal como o nosso sistema neural, que é o cérebro, os nervos e tudo mais, a partir da organização de uma série de neurônios artificiais, que são denominados perceptrons, em camadas de processamento. Então a gente pega esses neurônios artificiais, separa em um monte de camadas de processamento e é denominado, aceito isso na literatura, que se tiver pelo menos duas camadas ocultas entre a entrada e a saída do processamento, é denominado uma rede neural profunda. Então essa área que nós chamamos de aprendizado profundo é essa área que está dentro da aprendizado de máquina, que é uma área da inteligência artificial, que é caracterizada pelo estudo e prática de aplicações que fazem uso de redes neurais profundas. E como eu imagino que esse é um campo bem novo para muitos de vocês, existe aqui para ajudar essa aplicação uma disposição gráfica do que seria uma rede neural. E aqui nós temos essa disposição gráfica que tem 5 camadas, onde a primeira seria a camada de entrada e a última seria a camada de saída. E no meio nós temos ali 3 camadas ocultas que já são suficientes para denominar uma rede neural profunda. Cada um desses círculos, desses nós, é um perceptron, ou seja, um neurônio artificial que são unidades de processamento. Cada uma desses perceptrons recebe um dado, aplica uma função matemática e passa esse dado para frente. Então nós podemos perceber que temos essas 5 camadas de perceptrons que estão sendo ligadas às camadas posteriores, que é justamente a parte de processamento que vai sendo refinado ao longo de todo esse processo, desde a entrada, onde nós temos ali 5 dados de entrada, e a saída, neste exemplo, que vai dar 2 dados de saída. E por que a gente modela essas redes neurais artificiais? Bom, a gente pode resolver muitos problemas, como de fato realmente resolve, usando esse tipo de abordagem. E existem diversos tipos de redes neurais que a gente pode mencionar para resolver diversos tipos de problemas concebíveis. Para a classificação de indivíduos de uma população e estimação de valores, por exemplo,
a gente pode criar rede de perceptron de múltiplas camadas, que são também conhecidos pelo sigla em inglês Multilayer Perceptron, que é justamente o que esse diagrama que foi apresentado ele está exemplificando. A gente pode fazer processamento de séries temporais com redes recorrentes, que são redes que têm o processamento recorrente entre os neurônios, de forma que ele mantenha meio que uma memória. Inclusive que um tipo bem particular e muito útil de redes neurais recorrentes são as redes de memória de curto e longo prazo, bem conhecidas pela sigla LSTM, e também podem ser gerados dados com as redes adversárias generativas, que são conhecidas como as redes GANs. Se vocês já viram, por exemplo, aplicações de inteligência artificial que gera, por exemplo, uma obra de arte assim do nada, é certamente uma rede GAN que está ali atrás. E também existem as redes neurais de grafos para fazer análise combinatória. E antes de prosseguir, nós temos que falar também das redes neurais convolucionais, que são muito úteis para fazer processamento de linguagem natural, assim como as redes neurais recorrentes, e também a detecção e classificação de características de imagens com as redes neurais convolucionais profundas, que são aplicadas em dados multidimensionais, ou seja, matrizes, que é o que seria uma imagem. Então, nos aprofundando um pouco mais, aqui nós temos uma outra disposição gráfica do que seria uma rede neural, no caso uma rede neural convolucional, onde as camadas elas estão recebendo, na primeira camada é inserido ali uma imagem, ou seja, uma matriz, e é realizado a convolução, ou seja, o processamento de funções matriciais, que vai sendo realizado de camada por camada, conforme vai refinando esses dados, para poder lá no final ele conseguir extrair alguma informação mais subjetiva, que seria, por exemplo, neste caso, a classificação de uma imagem, ou de repente até a detecção e a classificação do que está sendo detectado ali. Este exemplo em particular, que eu gosto bastante, é classificado veículos que tem na imagem. Então, prosseguindo aqui nessa parte de imagem, já que a gente está falando disso, existe um tipo muito particular de processamento de imagem que são aplicadas às redes convolucionais profundas, que é a classificação baseada em pixel, também conhecida como segmentação semântica. Ela trata de uma tarefa orientada nessas imagens, ou seja, a gente está inserindo essas imagens com uma entrada, e a saída vai ser uma imagem também, que vai ter cada pixel classificado de acordo com a classe concebível. Ou seja, a gente insere essa imagem e a imagem de saída vai ter ali classificado, por exemplo, como neste exemplo, o que seria água, o que seria uma estrada, o que seria uma construção, tudo baseado em cor. Ou seja, a saída do processo é uma máscara da imagem de entrada que está dizendo qual que é a classe de cada pixel naquela imagem. E dentre esses vários modelos de redes neurais convolucionais que a gente pode utilizar, a que é mais utilizada e recomendada para classificação baseada em pixel é a U-Net. Ela tem esse nome porque metade dela é caracterizada por um codificador e a outra metade por um decodificador, de forma que o diagrama que foi realizado quando foi concebida essa metodologia seja em formato de U. Então, essa rede neural ela recebe a imagem e ela passa metade do processamento dela codificando o que seria os dados que estão sendo ali processados e a outra metade meio que desfazendo esse processo gerando a máscara. E uma coisa muito interessante sobre essa rede neural em específico é que ela foi concebida para propósitos médicos, principalmente para fazer diagnóstico por imagem. Só que tão logo ela foi experimentada e consolidada em outras áreas de atuação, como por exemplo análise de uso e cobertura da terra, que é a área que a gente está abordando aqui nesse hackathon. E para não deixar vocês apenas com uma recomendação de abordagem com redes neurais convolucionais, existe também uma que, digamos assim, uma abordagem que anda rivalizando bastante com a U-Net, que é a Deep Lab, em especial a Deep Lab V3 Plus, que ela pega essa abordagem de codificação e decodificação da U-Net, só que fazendo um uso de
uma codificação aplicando um tipo de convolução bem específico, que é a convolução atroz. E a decodificação ela é realizada de forma um pouco mais simples, que gera ali no final uma segmentação com limites de classes bem refinados. Então, tudo bem. Nós temos aqui essas abordagens que vocês podem aplicar, mas talvez alguns de vocês estejam se perguntando: como é que eu pego essa rede neural e faço com que ela entenda o que ela tem que perceber, o que ela tem que detectar, o que ela tem que classificar? Para isso, é realizado, claro, o processo de treinamento dessa rede neural. Que da mesma forma que nós passamos por um processo de aprendizado para realizar nossas tarefas, e para isso nós podemos, por via de regra, estudar uma ementa de um curso, a gente pode passar a rede neural por este mesmo processo. Então a gente pega um conjunto de dados, que é o que a rede neural ela vai ter que aprender, segmenta em um pedaço para ele fazer o treinamento, um pedaço para validar esse treinamento, e também é possível, é até recomendado que a gente pegue uma parte desse conjunto de dados e separe para fazer um teste para ver se teve esse treinamento. É muito importante que o conjunto de dados ele tenha dados que representem o máximo possível os cenários aos quais a rede neural ela vai ser submetida, sem deixar de ser generalista. Porque assim como o aprendizado convencional que nós somos submetidos na escola, a rede neural ela pode ser vista como uma aluna. Ou seja, o conjunto de dados ele é como a ementa de um curso e o processo, os dados que a gente passa de treinamento é como se a gente estivesse separando algumas imagens para fazer uma leitura e exercícios para ver se a gente está aprendendo, para ela desenvolver esse aprendizado. E o dado de validação é como se ela fosse uma prova. Daí a gente tem que prestar muita atenção no desempenho que a rede está desempenhando desse processo de treinamento para ver se ela aprendeu. O ideal é que a rede ela não seja nem muito especializada e também não seja tão ingênua a ponto de simplesmente chutar os resultados e acertar baseado nesses chutes. Então ela tem que aprender, digamos assim, o perfil do que ela tem que aprender. Se ela não aprender, vai ser um caso denominado underfitting. Seja porque a rede ela não estudou o suficiente, por assim dizer, ou porque o que ela estudou não é o que caiu na prova. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse equilíbrio dos dados. Daí vamos supor também que a rede ela passou muito bem pelo processo de validação, ou seja, a prova gabaritou e de repente ela não funciona muito bem no cenário real. E é por isso que a gente precisa dos dados de teste, porque se ela foi muito bem no treinamento e não foi bem no cenário real, aconteceu um caso de overfitting, ou seja, é a mesma coisa que se a rede neural tivesse decorado todas as respostas, feito a prova, gabaritado, mas ela não de fato aprendeu o conteúdo. Ela decorou a resposta da prova. Então é muito importante que depois desse treinamento a gente submeta os dados reais e veja se de fato a rede neural aprendeu. E depois desse treinamento a gente pode avaliar, como de fato a gente vai avaliar as redes neurais, a partir de alguns preceitos que são indicativos do desempenho dessa rede em cenários reais. Então, existe uma série de indicativos que a gente pode usar, dos quais a gente pode destacar acurácia, precisão, recorrência, especificidade e também uma média sintética conhecida como pontuação F1, que todas elas se baseiam num preceito conhecido como verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo. Os verdadeiros são os acertos e os falsos são os erros. Então, em uma visão um pouco mais binária, meio simplista, a gente pode considerar uma tabela verdade, onde a gente vai marcando os acertos como verdadeiros positivos e falsos e verdadeiros negativos, e os erros como falso positivo e falso negativo. A gente também pode fazer essa mesma abordagem com classes para ver, por exemplo, inclusive se tem uma pertinência entre as classes para ver se ela está se confundindo mais uma classe com a outra ou não.
Só que, no geral, para fazer esses cálculos de acurácia, precisão e afins, a gente usa essa ideia binária. Então, a acurácia, que é o que a gente pode usar como base a princípio, ela indica a taxa de acerto em relação a todas as classificações. A gente também pode usar a precisão, que ela é mais orientada a uma classe específica, para ver a taxa de verdadeiros positivos em relação à quantidade total de acertos. A recorrência, que é a taxa de discriminação de uma determinada classe em relação às demais, ou seja, o quanto que ele tem um viés para acertar uma determinada classe, e também a especificidade, que é meio que o verso da recorrência. E a pontuação F1, ela é uma média harmônica entre a precisão e a recorrência, que é muito comum de ser utilizada como uma uma abordagem sintética para ver se a rede está realmente indo bem. E é essa, inclusive, o tipo de abordagem que a gente vai usar na avaliação para ver o desempenho de vocês. Vocês vão lá, vão fazer todo esse processo de treinamento, de ativação da rede neural, vão submeter os resultados e o que vai ser avaliado para determinar quem atingiu os melhores resultados é a pontuação F1. Bem, eu encerro a minha palavra aqui. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês e retorno a palavra para o Matheus Miranda, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Agora vamos a mão na massa. Vamos acessar aqui o Kaggle. Bem, pessoal, a plataforma do Kaggle já está configurada e disponível para os participantes. O link de acesso vai ser distribuído ao final dessa live. Então, o que eu posso apresentar aqui para vocês no Kaggle são os settings, as configurações. Muito bem, aqui no overview do Kaggle, da plataforma, vocês vão ver a descrição geral sobre o que é o desafio, bem como acesso à equipe organizadora, quem são os participantes, os colaboradores e o e-mail para vocês entrarem em contato com a gente em qualquer ocasião. Lembro que aqueles que já fizeram inscrição no desafio e não estão ainda no grupo do Discord, por favor, acesse o e-mail de vocês, porque já encaminhamos o link de convite para o grupo no Discord. Muito bem. O objetivo, no geral, aqui nesta outra parte do overview, estão presentes as métricas, além do objetivo, estão presentes as métricas, a métrica específica que será utilizada para avaliar o desempenho do modelo de vocês. E a métrica escolhida foi o F1 Score. Como apresentado pelo Rafael anteriormente, é uma média harmônica entre o Precision e o Recall. A fórmula para fazerem alguns testes está aqui descrita nesta parte. Também tem mostra como deve ser feita a submissão dos resultados de vocês. Lembrando que o formato de arquivo deve ser respeitado e a organização também. Para que vocês sigam essa mesma formatação, nós elaboramos um material de apoio. Vou abrir aqui para vocês. O material de apoio também já está disponível e é acesso privado somente para os inscritos do Hackathon. Este material de apoio conta a introdução de como vocês devem fazer a leitura de dados aqui na seção de dataset, onde mostra algumas configurações como declaração de constantes, variáveis, ajustes, o caminho da leitura dos arquivos onde vocês devem fazer, a leitura do dataset, bem como um código é disponibilizado, para vocês fazerem a leitura e a ordenação desses arquivos de cada subdiretório. Ou seja, eu vou apresentar a seguir para vocês o dataset. Então, antes de apresentar essa parte do código, vou apresentar o dataset. Vamos lá. Matheus, mas onde é que está o dataset? O dataset está aqui na seção de data. Aqui tem toda a descrição que o Marcos trouxe para vocês sobre a origem do dataset, sobre as classes e a área de estudo também. Aqui tem uma imagem renderizada sobre a imagem, sobre a área de estudo, e as informações latitudinais e longitudinais.
e as informações sobre sensores, sobre o satélite, mas enfim, os dados estão aqui. Temos aqui uma parte de treinamento, que tem 2 subdiretórios. Essa parte aqui, ó, de CBERS 4A WPML4 RGB, são os patches, as imagens reais, e esse TCC 2020, que é o Terra Class 2020 CBERS 4A, são os respectivos labels para cada imagem. Na seção de teste, vocês terão acesso somente aos patches. Os labels que vocês deverão apresentar para a gente serão preditos pelo modelo treinado. Vocês podem fazer o download desse dataset, bem como do notebook para a máquina de vocês e rodar tudo isso em local. Contanto que os resultados desse notebook, o notebook e os resultados sejam submetidos na plataforma. Agora sobre o notebook. Aqui em cima foi declarado os caminhos onde está o notebook, né? Para vocês vai aparecer assim, copiar para a conta de vocês do Kaggle e vão editar. Vou clicar aqui em editar, só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Primeiro, vocês devem verificar se a máquina de vocês está conectada. Onde que vocês vão vir? Vocês vão vir aqui na parte de Power, para iniciar a sessão. Em seguida, vocês terão que vir aqui em Settings e vocês devem verificar se a linguagem escolhida é Python e se o acelerador esteja selecionado em GPU. Não precisa ter acesso à internet, pois os dados já estão conectados a esse notebook. Falando em dados, vocês vão ter que vir aqui, deixa eu fechar aqui Settings. Acessando aqui Data, vocês vão ter Input, o dataset da competição, que está organizado nessa mesma estrutura. Então, como é que faz para copiar o caminho? Vocês vão vir aqui em Caminho, Copy File Path, e ele já está disposto aqui o caminho para vocês utilizarem quando fizerem a cópia desse notebook, beleza? Também aqui está listado o número da classe respectiva e o seu respectivo label, quando vocês quiserem fazer a troca desse índice 1, por exemplo, para agricultura perene ou 2 para agricultura de primeiro tempo. Muito bem. Aqui na leitura do código, da parte de leitura das imagens, perdão, nós temos aqui uma lista que vai receber todos os caminhos das imagens e em seguida vai ordená-los de forma a considerar o ID daquele patch, ok? Da mesma forma é feito para os labels de treinamento. Em seguida é feita a organização também dos patches de teste, certo? E depois a leitura. E para fazer a leitura, foi feita uma função chamada readImage, que usa o scikit-image, e vocês podem selecionar tanto a parte de máscara ou a não máscara. Como nesse trecho do código estamos fazendo a leitura dos labels, então colocamos mask true. Então ele vai fazer a leitura desse mask true e vai fazer um append com essa lista chamada train label e vai armazenar todos esses labels numa variável só, que depois serão utilizadas como entrada do modelo de vocês. Após essa leitura das imagens, vamos fazer uma visualização dos dados. Deixa eu voltar aqui, porque já foi executado. Tá, aqui é uma visualização dos dados. Foi estabelecido um index 30, ou seja, a imagem na posição 30 para ambos subdiretórios, né, de treinamento e teste, mas especificamente de treinamento nós temos esse patch e o seu respectivo label. E já para o de teste, para o subset de teste, nós temos também esse patch aqui impresso. Também oferecemos a vocês algumas sugestões para aumentar a quantidade de dados. Se porventura no treinamento de vocês os resultados forem baixos, tem uma forma de auxiliar o aprendizado de máquina. Vocês podem fazer uma dessas sugestões, que é o aumento de dados, ou seja, a aplicação de transformações na imagem e salvando ela dessa forma, ou seja, uma nova imagem. Por exemplo,
Aqui nesse trecho do código, nós aplicamos uma rotação, distorção, um flip, que é virar a imagem na horizontal, virar a imagem na vertical. E o resultado disso está impresso aqui. Nós temos o patch original, o patch rotacionado, o distorcido, o flip horizontal e o flip vertical. Vocês, nesse caso, deverão aplicar essa transformação não só para os patches, como também para os labels. Porque, veja só, se o label feito para o patch original está configurado para esse patch, então, na mesma configuração dessa transformação, deve estar o label também para rotacionado, distorcido, flip horizontal e flip vertical. Também há outros métodos que vocês podem explorar para balancear a quantidade de classes, de amostras por classe, quero dizer. Trouxemos aqui também a seção de Deep Learning, como foi abordado pelo Rafael anteriormente, explicando, introduzindo essa questão de Deep Learning sobre classificação baseada em pixel, e trouxemos também 3 sugestões para cada modelo apresentado pelo Rafael, IONET e GitLab V3, que vocês podem explorar no desenvolvimento da solução. E analisando os resultados. Aqui trouxemos também as métricas utilizadas, apresentadas, mas, contudo, o foco é o FN-Score. Então, depois que vocês treinarem o modelo de vocês, seja ele de Machine Learning ou Deep Learning, vocês façam um teste na máquina de vocês ou no notebook de vocês, aqui no Kaggle, antes de colocar a submissão oficial. E para isso nós colocamos aqui alguns exemplos de código para fazer a predição do modelo, já treinado, e o cálculo da métrica de FN-Score. É muito importante que vocês transformem essas matrizes em um único vetor, utilizando esse método aqui, ó, list, aí a variável que está com as imagens reais, e aplique um flatten, ou seja, ele coloca isso numa lista só, num vetorzão só, e da mesma forma apliquem isso para a predição realizada. Tá, como deve ser feita a submissão dos resultados? Depois que vocês fizerem a cópia desse notebook e começarem a trabalhar no Kaggle, vocês automaticamente já vão ter a opção de submeter resultado, ok? O formato da submissão deve ser em CSV. Para que vocês consigam, para auxiliar vocês, na verdade, fizemos esse trecho do código para que fique exatamente na mesma configuração do arquivo verdade que está lá no Kaggle, para que as mesmas configurações sejam feitas e vocês não tenham problema na submissão ou os cálculos saiam diferentes do esperado. Então é muito importante que vocês sigam as recomendações dos códigos de leitura das imagens e desse do cálculo da métrica para o modelo de vocês já treinado, certo? Agora, voltando aqui para o Kaggle, na plataforma, nós temos essa parte de code. Vocês podem acessar aqui o notebook, que eu já apresentei aqui para vocês. E aqui estão as regras. Primeiro, só pode ter uma conta por participante, no caso de participação individual, ou uma conta por equipe, certo? O limite de submissões diárias é de 20. Portanto, não deixem para submeter o resultado final de vocês no prazo final, que é dia 12, na próxima segunda-feira. O tempo de competição deve ser respeitado. Começa hoje. Então, se você ainda não tem equipe, se você ainda está querendo entrar, se inscreve, que vocês podem se inscrever até dia 11, que ainda não está inscrito no desafio. Agora, aqueles que entraram e não tem grupo, entre em contato com a gente no Discord e a gente já vai conseguir auxiliar vocês a entrar em alguma equipe, ok? O prazo de submissão dos resultados é até dia 12 de setembro, às 23h59, horário de Brasília. Aos participantes internacionais, algumas exceções podem ser abertas. Então, sempre deixe a gente por dentro do que vocês estão fazendo ou da dificuldade de vocês para que a gente possa auxiliá-los, certo? E mais uma coisa, não façam cópia dos resultados dos outros. Sejam originais, estejam abertos a esse desafio e explorem o máximo que vocês conseguirem. E sempre que precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Reforço novamente.
O método, vocês estão abertos a escolher qualquer método de classificação Deep Learning ou Machine Learning, certo? Nos modelos apresentados ou outros. A linguagem de programação, que seja preferencialmente Python, é uma linguagem que todos aqui no laboratório conseguem utilizar, quer dizer, conseguem não, é uma linguagem de programação que todos aqui no laboratório usam e que a gente consegue auxiliar vocês. E acima de tudo, pessoal, se divirtam. É um momento de aprendizado, é um momento de troca de conhecimento entre vocês. Se você está sem equipe e quer participar de uma equipe de pessoas de outras regiões, você pode participar. Estejam abertos e receptivos. Também estamos abertos a vocês, empolgados para que esse evento, esse desafio seja muito legal. Assim como a gente está se divertindo fazendo isso, esperamos que vocês também se divirtam. Agora eu passo a palavra para o Rubens, que vai falar sobre a plataforma do Discord. É com você, Rubens. Obrigado, Matheus. Então, me apresentando, eu sou aluno de doutorado na CAP. Eu vou falar brevemente, então, sobre a estrutura do servidor do Hackathon. Nós planejamos esse servidor de forma a ter uma competição mais justa possível. Existem diversos grupos, existem diversos canais onde cada grupo pode gerar um canal novo. Cada canal é privativo, apenas os membros do grupo e a equipe da comissão aqui, que está organizando o Hackathon, vão ter acesso às mensagens. Então, vocês podem discutir livremente as estratégias que serão utilizadas. Além disso, nós temos alguns outros canais, como o canal de Em Busca de Grupo, onde vocês vão poder divulgar um pouco sobre o trabalho de vocês, falar um pouco sobre si e formar novos grupos. Basta dizer o nome do grupo que nós criaremos, então, a partir disso, um canal privativo para esse novo grupo. Nós também temos um canal de dúvidas, onde nós separamos alguns membros da nossa comissão para responder dúvidas. Eles vão aparecer com o nome em vermelho ou verde e estarão disponíveis no horário das 2 às 5 para tirar dúvidas. Para além disso, nós também desenvolvemos um bot para auxiliá-los em algumas funções básicas. Então, um comando básico que lista todos os comandos é !ajuda. Ele vai listar tudo. Tem outro comando também importante, que é !listar, que ele vai listar todos os grupos e o número de participantes de cada um dos grupos. Por fim, um último comando é !links, que vai informar os principais links do evento, da competição do Kaggle e do canal do YouTube da CAP, em que está sendo feita essa transmissão também. Então, basicamente é isso. Eu convido vocês a discutirem, conversarem com pessoas de diferentes áreas, aproveitem e é isso, uma boa competição. Eu vou passar agora a palavra para o Matheus, então, novamente. Muito obrigado, Rubens. Agora, pessoal, estamos abertos para as dúvidas de vocês. Ao pessoal que está no YouTube, por favor, escrevam no chat. Aos participantes que estão no Discord, vocês também podem colocar suas dúvidas lá que estamos lendo neste momento. E o pessoal que está aqui no Webex também podem colocar suas dúvidas que estaremos lendo. Sim, deixa eu ver aqui, temos uma pergunta aqui no Webex do Cauã. Sim, este evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal da CAP, que é PGCAP, lá no YouTube. Então, aqueles que estão inscritos e não puderam assistir essa transmissão em tempo real, poderão assistir depois aqui no YouTube. Tem alguma pergunta no Discord, pessoal? Aqui no geral tem gente já falando que precisa estar em grupo, então, pessoal, vamos nos interagir, falar um com os outros. Tem no YouTube? No YouTube da Camila Boxi. O link do Discord expirou, teve como enviar novamente? Sim, ok.
Ok? Nós temos aqui perguntas sobre os links de acesso ao Discord. Os links que já expiraram serão renovados hoje após a transmissão. Ok? Já temos informações que um membro da nossa equipe organizadora já mandou para vocês o acesso ao grupo no Discord, um link atualizado. Deixa eu ver aqui em dúvidas. Como estão o acesso aos materiais do Kaggle? Ok, o link de acesso ao Kaggle será colocado aqui no grupo geral para todos acessarem, ok? Também iremos enviar nos grupos privados de vocês para que vocês tenham acesso, então. É muito importante que esse link seja preservado somente para os participantes do desafio. Aqueles que querem participar do desafio durante esse período de hoje, 5 de setembro a 12 de setembro, terão que se inscrever para ter acesso ao material. Depois do desafio será disponibilizado os resultados, será disponibilizado os dados para que outras pessoas no Kaggle também possam participar desse desafio ou fazer seus experimentos, certo? Então, o acesso a esse material será disponibilizado aqui para vocês no Discord após essa live. Alguma outra pergunta? Tem mais alguma coisa, pessoal, aí? No YouTube? Webex? Deixa eu ver aqui na Webex. Tem uma pergunta aqui, mais perguntas. Opa! Gostei. Uma pergunta do Saralta. Temos especialistas do INPE que podem participar dos grupos com conhecimento técnicos? Sim, contanto que ele esteja, assim, se ele for ajudar diretamente no desenvolvimento da solução, que ele esteja inscrito no desafio, certo? Tirar dúvidas, pode, mas se ele ajudar diretamente no desenvolvimento da solução, que ele esteja inscrito na equipe de vocês e a gente vai adicioná-lo no grupo privado no Discord, ok? Tem uma pergunta de André Estevam também. É necessário a utilização do TensorFlow? Pode utilizar o PyTorch? Podem. Vocês podem utilizar qualquer framework ou API ou pacote de Python para fazer o desenvolvimento da solução de vocês. Fiquem à vontade. Alguma outra pergunta? Sim, uma pergunta da Fernanda Érica aqui no Discord. Obrigado, disponha. Ok, em busca de grupo, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ok, tem muita gente aqui atrás de grupo, então esse é o momento de vocês socializarem. Não precisa ter vergonha, vamos lá. É uma comunidade agora, uma só, gente. Vamos lá. Tem alguma outra pergunta no YouTube? Ok, pessoal, então, já que não tem Matheus, mais nenhuma pergunta. Oi, só lembrando que sim. quem quiser participar sozinho, não precisa de um grupo, mas a gente recomenda fortemente que tenha essa interação entre as pessoas, mesmo se não tenha muita experiência, que vocês possam aí desenvolver o trabalho. Mas quem quiser participar sozinho, não tem problema. Exato. A premiação, a gente não falou da premiação. Caramba, verdade. Olha só, serão bem lembrado, Sarauta, esquecemos de falar sobre isso. Tem premiação, sim. Os 3 primeiros colocados receberão um prêmio simbólico de participação. Tá? Por isso que a gente estipula uma quantidade máxima de até 5 participantes por equipe, para que é a quantidade máxima que a gente consegue encaminhar para vocês em qualquer lugar do Brasil. Ok? Tem uma pergunta aqui da Milena. Não tenho muita experiência, isso acaba interferindo? Sou estudante, pouco conhecimento ainda em Python. Milena, não existe problema nenhum. A ideia de trabalhar em equipe é que seja interdisciplinar o máximo possível. E que você consiga ajudar no máximo possível e esteja aberta também a aprender. Esteja aberta a esse desafio, certo? E é um momento de aprender, né? Quando nesse exato momento, é muito importante que você esteja aberta nesse desafio para que você consiga aprender. Essa é uma etapa que você, mesmo não sabendo, você se põe ali e consegue desenvolver mais habilidades e mais conhecimentos na área de processamento de imagem, especificamente aqui. E Python também. E ainda mais conhecendo outras pessoas, você consegue aprender com essas pessoas também. Então é uma troca simultânea, é uma simbiose que ocorre entre vocês. Essa troca de conhecimento. Então é isso que a gente quer. Esse é o principal objetivo. Além de vocês entenderem o problema, trazer uma solução, é vocês aprenderem também. Esse é o principal objetivo desse desafio. Tem uma outra pergunta aqui. Não, aqui é uma.
Ok, tem mais alguma outra pergunta? Vocês podem abrir o áudio também e falar agora, não precisa também só digitar. Certo, então, mais 3 segundos. Matheus, Sim, tá me vendo? sim, 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 estou ouvindo. Eu sou o Saurata e podem me chamar de Sam. Gente, como o objetivo é basicamente aprender, basicamente tudo que vocês falaram, eu estou há cerca de 2 meses com um grupo da África. Temos cerca de Hum, 300 pessoas de vários países africanos, principalmente da Nigéria, e eu estou, na verdade, eu espero fazer a certificação em TensorFlow nos próximos dias, já estou matriculado, inclusive. Daí, se quiserem, inclusive, participar desses grupos ou que eu possa dar algum treinamento de redes convolucionais usando o TensorFlow, LSTM, eu ficaria muito feliz em participar, independente de estar em qualquer grupo em separado, porque, na verdade, eu já estou fazendo isso para o pessoal da África. Eu tenho os vídeos no YouTube, mas estão todos em inglês. Se quiserem, eu ficaria muito feliz em cooperar também com os amigos brasileiros. Nossa, com certeza, a gente aceita. Inclusive, vamos deixar esse grupo no Discord bastante movimentado, fazendo os canais de áudio e voz. E aceitamos com certeza a sua oficina sobre o TensorFlow ou inteligência artificial. Muito obrigado, agradecemos. Ok, E será muito bem-vindo. E bem-vindos também, pessoal da África. É uma alegria recebê-los aqui no campeonato. ok. Vamos entrar em contato com você, ok, Sal? Sobre Ok, isso. só um detalhe, eu sou brasileiro, tá? Mas é que a equipe se formou basicamente, só tem mais gente da África, tem gente dos Estados Unidos, da Europa, mas principalmente o grupo tá preenchido com o pessoal da África. Eu estou em Fortaleza. Ok. Bem-vindo, pessoal de Fortaleza também. Ok, muito obrigado. Já tem gente dizendo que quer que também estamos muito ansiosos e animados com isso, Milena. Então é isso, pessoal. Alguma colocação, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Ok, então, agora convido o coordenador geral do Hackathon, Dr. Valdivino. É com você, professor. Então, pessoal, mais uma vez a gente quer incentivar a participação nesse hackathon. Eu acho que foi muito legal a apresentação, ficou muito claro qual é o objetivo do hackathon, o que vocês podem utilizar o aprendizado tradicional, o aprendizado profundo. O problema também, que é segmentação semântica, classificação baseada em pixels. Agradecemos aí a disposição do nosso colega aí, que tem essa cooperação com o pessoal da África, certamente é bem-vindo. E é isso que o Matheus aqui acabou de falar, né? Vamos formar as equipes, né? Para poder começar a trabalhar no problema. Eu acho isso importante vocês chegarem e tentarem, na medida do possível, formar as equipes, né, de uma maneira mais rápida, né? Conforme apresentado aqui, o Rubens apresentou também a questão do Discord, né? Hoje à tarde já vai ter, não é isso? Todo dia à tarde, então vocês já podem interagir com isso aí. E mais uma vez, agradecendo o pessoal do Terra Class, a Alana, o Cláudio, por nos passar as informações, pelo apoio dado. E certamente parabenizar de novo a equipe, né? A moçada aqui que se dedicou bastante para esse hackathon. A gente fomenta as ideias, mas elas que colocam realmente em prática, né? Então, pessoal, bom hackathon para todo mundo, desafio. No último dia do WorkUp, as 3 melhores equipes, então, vão poder apresentar lá o resultado, vai sair. Vocês podem apresentar, isso vai ser muito legal. E, então, desejar um bom hackathon e mão na massa. Abraço.